Qual a importância da contabilidade para investidores? Vamos começar esta série de vídeos. Eu vou tratar aqui com vocês sobre a contabilidade básica, sobre os demonstrativos financeiros que são de tanta importância para nós que investimos em empresas. Fique conosco logo depois da vinheta. Atenção! O conteúdo a seguir não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Olá, investidores, sejam todos bem-vindos ao canal Ação e Ações e eu estou começando hoje uma série de vídeos intitulada Contabilidade para Investidores. Não se preocupe, eu não vou formar aqui contabilistas. O meu objetivo principal aqui é oferecer ferramentas mínimas para que vocês possam avaliar as empresas as quais vocês estão comprados, as quais vocês gostariam de comprar ou de vender, enfim, empresas do interesse de vocês, tá bom? Bom, vou começar aqui então a respeito da contabilidade. Para quem que é esta contabilidade? Bom, basicamente, gente, a contabilidade, ela é para os administradores da empresa em questão, para os gestores, diretores, as pessoas que estão lá dentro tomando as decisões que fazem com que a empresa tenha resultados. Então a contabilidade é para essas pessoas. Também é para os acionistas, ou seja, nós. Então, por isso da importância desse conteúdo que eu estou divulgando agora para vocês. Por quê? Através da contabilidade é que a empresa se comunica com vocês. Através dos números que estão ali expressos, é que vocês podem fazer as suas leituras e tomar as suas decisões com fundamentos. Deixando de fazer apostas, deixando de fazer especulação, mas tomando, então, decisões com certeza naquilo que vocês estão vendo ali que a empresa está comunicando para vocês, tá bom? Basicamente, a contabilidade vai demonstrar para a gente como que a empresa está crescendo ou deixando de crescer, como que estão se comportando ali os custos, despesas ao longo de um período avaliado, tá? Então, esta é a importância da contabilidade dentro da empresa, tá? E, além do mais, gente, a contabilidade ela deve ser bem feita, bem elaborada, para que a empresa não tenha problemas aí com o fisco, tá? Por quê? Porque através da contabilidade é demonstrado ali receita, é demonstrado lucro, e em cima de receita e de lucro existem impostos diferentes que incidem. Então, uma contabilidade bem feita vai demonstrar de forma correta os valores sobre os quais vão incidir os impostos. E depois o fisco vai acabar avaliando isso daí, analisando, e se tiver ok, tiver bem feito, sem problemas algum. Agora, se estiver feito de forma incorreta, a empresa pode incorrer em multas, em despesas e dor de cabeça aí para frente, tá bom? Então, a contabilidade, ela é importante porque é um meio de comunicação entre a empresa e os acionistas e também é muito importante para evitar problemas com o fisco no futuro no que diz respeito a pagamento de tributos, de impostos, tá legal? Então, dando sequência aqui, vocês podem se perguntar, Pedro, mas a contabilidade é confiável? Porque eu trabalho lá na minha empresa, lá onde eu trabalho, é uma empresa que às vezes dá uma maquiada, né? Enfim, bom, as empresas de capital aberto, elas são diferentes das empresas de capital fechado, tá, gente? Capital aberto, ou seja, empresas que estão listadas na bolsa, elas têm obrigatoriedade de divulgar ali os seus demonstrativos financeiros trimestralmente e elas são auditadas tanto por auditores internos da empresa, também por auditoria externa, tá bom? Então isso é um dos fatores que traz maior confiança para aqueles valores que estão sendo, aqueles números que estão sendo informados ali, tanto para os acionistas, quanto para os gestores, quanto para o mercado, tá bom? Então, podem ficar tranquilos. É normal, inclusive, vocês verem aí na mídia, né? De repente, a CMV, a Comissão de Valores, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, aplicando multas em empresas que divulgaram, de repente, algum número que não estava muito correto ou tomaram alguma atitude que não foi muito legal em relação ao mercado. Então, existe um controle rígido para que o mercado não seja lesado e para que os investidores também não tenham problemas por conta de empresas que possam agir de má fé, tá legal? Bom, dentro da contabilidade, falando ainda sobre a confiabilidade, existe o CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, tá? O que esse comitê faz, gente?
Esse comitê de pronunciamento contábil, ele faz a padronização e as normas para que a empresa possa, então, divulgar a sua contabilidade. Porque senão as empresas fariam cada uma do seu jeito, da sua maneira, tá? Mas a contabilidade, ela procura trabalhar, o CPC procura trabalhar de acordo com padrões internacionais, para que, então, investidores de fora do nosso país, que queiram investir aqui dentro, possam entender esses relatórios, né, esses demonstrativos contábeis que são então divulgados pelas empresas, porque eles estão padronizados. É igual aqui, é igual lá fora, tá bom? Então existe uma padronização, existe um comitê que bota ordem no negócio para que seja feito de acordo com padrões e normas, tá? Existe também a questão que eu já comentei aqui da auditoria, ou seja, existem dentro das empresas que são de capital aberto, os comitês internos formados por auditores internos, para se comunicar com auditores externos, que fazem auditoria independente e validam então os resultados das empresas. E, gente, eu já vi relatórios de auditores externos com observações chamando a atenção de investidores ou alertando para alguma imprecisão ou para algo que não é bem da maneira como foi reportado, tá, gente? Então, realmente, o negócio é sério e é confiável, tá? Existe ainda nessa questão da contabilidade o ITR, ou seja, os informes trimestrais. As empresas, elas estão obrigadas, as empresas de capital aberto listadas na bolsa, estão obrigadas a divulgar os seus ITRs, então, trimestralmente, tá? Esses ITRs, eles são mais simplificados, para que não tenham, então, todas aquelas informações mais pesadas, com muitos termos, né, com muitos detalhes. Então, é feito um ITR, é um informe mais simples, ele não é auditado, tá? Sai aí junto com os releases trimestrais das empresas. E tudo isso, gente, que eu estou falando aqui, vocês podem ter acesso nos sites RI das empresas que vocês querem. Então, por exemplo, você investe em Ambev, você investe em Gerdau, ou seja, qualquer outra empresa de capital aberto da Bolsa, lá no site da empresa em questão, você vai procurar ali no campo RI, ou apenas digita no Google mesmo, por exemplo, VEG RI, relacionamento com o investidor, e você vai ter acesso lá dentro a esses relatórios, resultados que eu estou falando aqui para vocês, tá? Mas voltando então à questão do ITR, ele é divulgado trimestralmente, ele não é auditado, é uma linguagem um pouquinho mais reduzida, né? São volumes, são informações um pouco mais compactadas, e é bem interessante porque é possível você fazer comparações, tá? Por exemplo, o ITR do primeiro trimestre de 2021. Quando uma empresa divulga o ITR do primeiro trimestre de 2021, já dá para fazer a comparação, então, de 2021 com 2020. Você compara 2 trimestres, tá? O vigente com o anterior. E conforme a empresa vai avançando aí no tempo, então sai o segundo trimestre, o terceiro trimestre, além de você poder fazer essas comparações ano a ano, você ainda pode fazer comparativos do acumulado. Então, por exemplo, se ela divulgou do terceiro trimestre, você consegue ver 9 meses, tá? Então você pode ver primeiro trimestre do ano vigente contra o primeiro trimestre do ano anterior, ou ainda você consegue ver o segundo trimestre aqui, né? Se ela já tenha divulgado, então são os 6 primeiros meses contra os 6 primeiros meses acumulados do ano anterior. Então você consegue fazer comparações e ver como que a empresa está se desenvolvendo mediante os planos que ela havia divulgado, as estratégias que ela havia dito, pronunciado que ela tomaria através dos releases, através da comunicação ali com o mercado, e você consegue então ir acompanhando essa sua empresa para saber como que ela se saiu e para onde ela está indo, tá? Existe também o relatório gerencial, que sai ali no site CRI das empresas. É um relatório daí com a visão, com a linguagem do administrador, é para o mercado, é uma linguagem simples. São relatórios, pode ser um pouco extensos, mas com o tempo você aprende quais partes do relatório são interessantes para você. E ali o gerente, o gestor, o administrador vai se comunicar com você, dizendo, olha, acionista, esse trimestre a empresa saiu assim, se saiu assado, por conta disso, por conta daquilo, nós tínhamos uma expectativa, ela foi alcançada, não foi alcançada, enfim, ele vai se comunicar com você como se ele estivesse sentado ali na sua frente, prestando contas, e na verdade ele está prestando contas, porque você é acionista, você é sócio da empresa, e ele está se reportando a você, tá bom?
Existe também a questão da DFP, tá? São as demonstrações financeiras padronizadas que as empresas, então, elas divulgam no final do ano. Então, ao longo do ano, ela vem divulgando ali os ITRs trimestralmente, e aí no final do ano ela solta a DFP, a demonstração financeira padronizada, que pode corrigir algum trimestre, pode corrigir algum desses ITRs que não são auditados. As DFPs são auditadas, tá? Tem parecer de auditoria independente, e é ali que uma pessoa de fora, uma pessoa totalmente imparcial, vai dar realmente, olha, é isso mesmo que foi divulgado ou não. Pode ser que não seja isso, tá? Na minha visão tem isso que está divergente, que precisa de esclarecimentos. E é ali que você tem, então, a comprovação daquilo que a empresa vem divulgando para o mercado, tá legal? Bom, existe ainda, gente, dentro da questão da contabilidade, 5 demonstrações financeiras importantes que a gente vai avaliar aqui, então, nessa nossa minissérie, tá? Nessa nossa playlist aqui de contabilidade para investidores. Quais são essas demonstrações financeiras? A DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, o balanço patrimonial, o fluxo de caixa, que aí dentro do fluxo de caixa nós temos 3 divisões, que é o fluxo de caixa da operação, o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa de financiamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Temos aqui ainda duas outras importantes demonstrações financeiras, que é a demonstração de mutação do patrimônio líquido e a demonstração de valor agregado. Essas duas últimas eu não vou tratar aqui na nossa playlist, no nosso conteúdo. Quem tiver um pouquinho de curiosidade, quiser se aprofundar, beleza, pode ver, mas eu acho que é mais importante a gente se fixar aqui na DRE, no balanço patrimonial e no fluxo de caixa. Bom, sobre a DRE, demonstração de resultado de exercício, ela também é divulgada trimestralmente e depois no final do ano existe a DRE que compara então os 12 meses que passaram, né, o período. E a DRE, eu costumo brincar, né, e as pessoas que estão aí no ramo da contabilidade, que a DRE é um filme da empresa, tá? Se o balanço patrimonial ele é o retrato da empresa, a DRE é o filme que explica como que a empresa chegou até ali. Lembrando, gente, que a contabilidade ela mostra o valor, é um retrato ou um filme passado, tá? Você está vendo ali naquele momento, mas você está olhando para trás. Tudo que a empresa passou, o que aconteceu para que ela chegasse então até aquele momento, tá bom? Necessariamente não significa que é o que vai acontecer daí no futuro, tá? A contabilidade ela está vendo ali, é você olhando pelo retrovisor. Então, no caso da DRE, é um filme. O filme ele vai explicar para você como que a empresa chegou até aqueles resultados. Que resultados, Pedro? Pô, resultados como receita, resultados como custos, as despesas e o lucro líquido, tá? O resultado dela e o lucro líquido. Então começa lá de cima pelas receitas brutas, que são oriundas ali do core business da empresa, né? E aí vem passando, vai tirando impostos, devoluções, custo de mercadoria vendida, custo de produto vendido ou de serviço. Aí você tira despesas, você tira impostos e vai chegar ali até o lucro líquido, tá bom? Ali mostra, é o filme que vem te falando o que está acontecendo e você pode então entender para onde que essa empresa pode ir no futuro, tá? O balanço patrimonial já é o retrato da empresa. O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é a demonstração ali dos ativos, dos bens e direitos que os sócios da empresa têm. Então, são os prédios, é o caixa, é o estoque, tem uma série ali de patrimônios, né, de ativos que a empresa tem, que ela pode trabalhar esses ativos para poder, então, gerar o resultado da empresa. Em contrapartida, do outro lado, ela tem os passivos. Tá? O que são os passivos? Os passivos são as obrigações e os deveres que essa empresa tem. Para ela existir, para ela comprar, para ela vender, ela precisa de seus fornecedores, ela precisa de seus funcionários, ela precisa pagar os seus impostos, ela precisa tomar dívida, ela precisa de financiadores, ela precisa de bancos, de financiamentos, ela precisa de bancos. Então, tudo isso vai estar relacionado ali no passivo, tá? E também, dentro do balanço patrimonial, nós vamos ver ali o patrimônio líquido da empresa. O patrimônio líquido é o resultado ali entre a subtração, né, dos ativos e os passivos. O que sobra é o patrimônio líquido. São os direitos que os sócios acionistas têm sobre a empresa, tá? Você vende e liquida todo o ativo, recebe tudo, paga todo o passivo, o que sobra
do acionista. E isso é bem interessante fazer essa análise ano a ano, porque você começa a ver então como que está o desempenho dessa empresa, se esse patrimônio líquido está crescendo, né? Para onde que essa empresa está indo, tá bom? Um outro demonstrativo financeiro importante que nós vamos tratar aqui é a demonstração do fluxo de caixa da empresa. O fluxo de caixa, ele é o caminho do dinheiro, né? Mostra então para a gente todas as entradas e saídas de valores, né, de dinheiro que houve ali naquele período que foi analisado, tá? E aí dentro do fluxo de caixa, a gente pode fazer a divisão então entre fluxo de caixa da operação, o fluxo de caixa de investimentos e o fluxo de caixa de financiamentos, tá? O fluxo de caixa da operação vai justamente demonstrar ali o core business da empresa, o que ela ganhou, onde que o dinheiro entrou e onde que ele saiu para fazer a operação da empresa. Se ela é uma construtora, então é isso. Olha, eu comprei material, eu paguei meus fornecedores, eu contratei pessoas, eu paguei salários, as pessoas trabalharam, enfim. É a operação, é ali o dia a dia, tá? O fluxo de caixa de investimentos já mostra o valor do dinheiro que entrou e que saiu justamente para investimentos. Essa empresa, por exemplo, ela é do ramo siderúrgico, então ela precisou investir ali numa nova planta fabril, ela comprou novos fornos, então ela está investindo dinheiro. Então ali no fluxo de caixa de investimento vai mostrar o valor que está entrando, que está saindo para investimentos. E investimentos, diga-se aqui, entenda-se por investimentos, valores que são dispensados para que essa empresa obtenha resultados maiores no futuro, tá? Então, se ela é uma empresa, por exemplo, uma varejista, ela está comprando aí novos equipamentos, novas máquinas para produzir mais, é porque ela quer no futuro ganhar mais, quer vender mais, ela quer ganhar mais share de mercado, enfim, ela quer aumentar os seus resultados e para isso ela precisa investir, tá bom? E aí, por último, o fluxo de caixa de financiamentos. Esse também é muito importante, tá? O fluxo de caixa de financiamento vai mostrar para a gente a entrada e saída de dinheiro justamente para isso, para pagar, por exemplo, os financiamentos com instituições financeiras, né? Distribuição de dividendos para acionistas, para os sócios, tá? Pagamento de dívidas, né? Então, mostra ali para a gente como que essa empresa está se financiando, né? Olha, esse período que passou, ela precisou captar, sei lá, R$ 1 milhão para poder girar ali o seu negócio. Subentende-se que no ano que vem ela vai precisar desse mesmo 1 milhão, tá? Então é legal dar uma olhada no caixa, porque se essa empresa de repente não dispuser desse valor, ela vai tomar empréstimos. Então, por aí você começa a fazer algumas leituras, a tirar algumas informações importantes para saber para onde que essa empresa está indo. Agora nós estamos falando de futuro, tá? São expectativas, são tendências dessa empresa para o futuro, tá? Ainda sobre o balanço patrimonial, tem um ponto importante, gente, que a gente consegue fazer a leitura ali de como que a empresa ela se financia também, tá? Como eu estava falando de fluxo caixa de financiamento, no balanço patrimonial tem uma informação que é bem importante, que é isso. Como que essa empresa ela se financia? Quanto do capital que está investido ali para gerar o negócio é próprio e quanto do capital que é de terceiros, tá? Ou seja, são sócios que estão bancando o negócio ou ela está buscando dinheiro, recursos fora, tanto em bancos, ou de repente ela se financia através de seus fornecedores, que é um ponto bem interessante também. Ela consegue se alavancar porque ela compra, digamos que ela pague as suas dívidas com fornecedores no longo prazo, mas os seus credores no curto prazo. Então ela tem ali dinheiro no caixa rápido, ela pode trabalhar esse dinheiro, ela pode reinvestir em outras coisas, enquanto a dívida que ela tem lá com seus fornecedores não vende. Então dá para a gente avaliar se essa empresa ela pega dinheiro no mercado ou se ela se banca com o próprio capital, tá bom? Tem ainda também, então, aqueles outros dois aspectos que eu não vou tratar aqui, mas vou falar para vocês que existe, né? Que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, que basicamente é a demonstração como que o patrimônio líquido de uma empresa ele varia de período a período. Vai depender principalmente do perfil da empresa, se ela é de crescimento ou se ela é de dividendos, tá? Se ela é uma empresa de crescimento, ela vai reter a maior parte do caixa dela, do excedente de caixa, dentro da própria empresa, ela vai reinvestir nela mesma, então o patrimônio líquido dela vai crescer. Ano a ano ela vai tendo resultados, e esses resultados ela segura, tá? Agora, se ela é uma empresa de dividendos, ela pega boa parte desse excedente de caixa e distribui em forma de dividendos. Então existe uma tendência
do patrimônio líquido dela lateralizar por um bom período aí de anos, né? Pode crescer um pouquinho, mas ela tende a lateralizar, tá? Então, a empresa de crescimento, o patrimônio líquido dela sobe porque ela retém excedente de caixa. A empresa de dividendos, o patrimônio líquido tende a ficar, então, horizontalizado, lateralizado, porque ela distribui, tá bom? E por último, o DVA, que é a demonstração de valor agregado, que vai mostrar aí basicamente o quanto de valor agregado está sendo, que foi agregado para acionistas, fornecedores, clientes, funcionários, tá? Mas esses dois últimos pontos nós não vamos tratar aqui, tá bom? Então deixa aí os seus comentários, se inscreva no nosso canal. Nós nos vemos no próximo conteúdo. Bons estudos e bons negócios. Até lá!